Luís XI, rei da França de 1461 a 1483, é uma das figuras mais complexas e importantes da história francesa. Conhecido como o Rei Aranha devido à sua astúcia, perspicácia e habilidade em tecer intrigas e manipular seus adversários, ele foi fundamental para a consolidação do poder real e a unificação territorial da França, após o período turbulento da Guerra dos 100 Anos. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário da História. O vídeo de hoje foi indicado pelo inscrito William Lima, que sempre está acompanhando os vídeos do canal. Muito obrigada por sua companhia. Luís nasceu em Bourges, no dia 3 de junho de 1423. Luís era o filho primogênito e herdeiro de Carlos VII e da rainha Maria de Anjou. A infância de Luís XI, o futuro rei aranha da França, foi um período turbulento e formativo, que moldou profundamente sua personalidade astuta e desconfiada. Seu pai, Carlos VII, estava lutando arduamente para consolidar sua autoridade na França, em meio à fase final da Guerra dos 100 Anos. O país estava fragmentado, com vastas regiões sob controle inglês ou de poderosos duques, como os da Borgonha. Neste período, a corte de Carlos VII era um ninho de intrigas e desconfianças, onde as alianças políticas mudavam constantemente. Foi diante desse cenário que Luís XI cresceu e presenciou de perto a fragilidade do poder real e a necessidade de arquitetar alianças políticas vantajosas para sobreviver. Luís via seu pai lutando para reconquistar seu próprio reino, lidando com traições de nobres e a constante ameaça inglesa. Essa atmosfera de conflitos e insegurança incutiu em Luís uma precoce percepção dos perigos e das oportunidades que a política poderia oferecer. Como filho primogênito do rei da França, Luís recebeu uma esmerada educação. Ele estudou latim, história e teologia e teve acesso a uma vasta biblioteca, o que demonstrava seu interesse precoce pelo conhecimento e pela cultura francesa. Uma das figuras mais influentes em sua formação foi seu próprio pai, Carlos VII. Apesar da relação conturbada e da constante desconfiança entre eles, Luís observou de perto os arranjos políticos que seu pai fazia para lidar com os poderosos senhores feudais para unificar o reino. Luís aprendeu com os erros e os acertos de Carlos VII, desenvolvendo sua própria visão de governo, que priorizava a centralização do poder e a diminuição da influência da nobreza. A fase mais significativa da educação de Luís, no entanto, veio de sua própria natureza rebelde. Desde cedo, ele demonstrou uma ambição e uma independência que o colocaram em rota de colisão com seu próprio pai. Luís liderou 2 rebeliões contra Carlos VII. Em 1440, Luís se juntou a nobres descontentes em uma revolta contra a autoridade real. Embora a rebelião tenha sido rapidamente sufocada, ela revelou a audácia do jovem príncipe e sua disposição para desafiar a autoridade do próprio pai. Em 1456, Luís se rebelou novamente, buscando maior autonomia e reconhecimento de seu poder. Essa insurreição o levou a um exílio na Borgonha, na corte de Filipe o Bom, duque da Borgonha.
O período de exílio, que durou vários anos, foi uma escola valiosa para Luís. Ele teve a oportunidade de observar de perto as complexas relações políticas e econômicas de um dos ducados mais ricos e poderosos da Europa. Lá, ele aprimorou suas habilidades de intriga, negociação e manipulação, fazendo contatos e tecendo as primeiras teias de sua futura rede de informações e influência. Aprendeu a jogar um lado contra o outro, a fazer promessas vazias e a usar da dissimulação como ferramenta política. Essa vivência forçou Luís a desenvolver uma aguda percepção das fraquezas e ambições humanas, habilidades que ele usaria com maestria quando se tornasse rei. Sua infância e juventude, marcadas pela guerra, pela desconfiança paterna e pela experiência do exílio e da rebelião, forjaram o homem que se tornaria o Rei Aranha, um monarca cujas táticas astutas e implacáveis seriam fundamentais para a construção da França moderna. Carlos VII morreu em 1461 e Luís assumiu o trono aos 38 anos. Sua ascensão foi marcada por uma rápida vingança contra os antigos servidores de seu pai, embora, em um acesso de bom senso, ele tenha restaurado alguns dos melhores em suas funções. Ele também se destacou por recrutar novos funcionários da burguesia, incluindo seu famoso barbeiro, Olivier Le Dain. Luís XI imediatamente buscou restabelecer a ordem no seu reino, e isso o levou a confrontar a nobreza feudal, que via com desconfiança seus esforços de centralização. Em 1465, os grandes senhores feudais formaram a Liga do Bem Público, visando remediar o governo desordenado e lamentável do novo rei. Luís os enfrentou na Batalha de Montlhéry, que resultou em um impasse. Contudo, usando sua astúcia, ele conseguiu escapar e entrar em Paris para afirmar sua autoridade. Pelo Tratado de Conflans, em 1465, Luís fingiu ceder às principais reivindicações dos senhores feudais, concedendo novas pensões à maioria deles. No entanto, sua natureza de aranha universal o impedia de realmente entregar o controle do poder. Ele continuou a jogar os nobres uns contra os outros, minando sua força e influência. Um dos maiores desafios de Carlos XI foi sua rivalidade com Carlos o Audaz ou o Temerário, Duque da Borgonha. Carlos representava um dos últimos grandes senhores feudais que ameaçava a unidade francesa. Através de uma combinação de diplomacia, intriga e, quando necessário, força militar, Luís XI conseguiu enfraquecer e, eventualmente, desmantelar o Ducado da Borgonha após a morte de Carlos, em 1477. Isso permitiu a anexação de vários territórios, incluindo a Borgonha e a Picardia, à corte francesa, expandindo significativamente o domínio real. Luís XI também usava sua astúcia para escolher suas esposas. Luís se casou 2 vezes. Ambos casamentos foram realizados com propósitos políticos, como era comum na época para a realeza. O primeiro casamento de Luís XI foi com Margarida da Escócia, filha do rei Jaime I da Escócia. A união ocorreu no dia 24 de junho de 1436, quando Luís tinha apenas 13 anos e Margarida 11. Esse casamento foi arranjado
como parte de uma aliança entre a França e a Escócia, visando fortalecer as relações contra a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. No entanto, o casamento foi infeliz. Margarida era uma jovem culta e sensível, com paixão pela poesia, enquanto Luís era pragmático e desconfiado. Eles tinham personalidades muito diferentes e não desenvolveram uma ligação afetiva. Margarida faleceu precocemente, em 16 de agosto de 1445, aos 20 anos, sem deixar descendência. O segundo casamento de Luís XI foi com Carlota de Saboia, filha de Luís, duque de Saboia. A cerimônia ocorreu no dia 9 de março de 1451. Na época, Luís tinha 28 anos e Carlota tinha apenas 9 anos. Esse casamento também teve um forte caráter político, visando fortalecer os laços com o Ducado de Saboia. Apesar da grande diferença de idade, este casamento foi mais frutífero em termos de descendência. Carlota deu a Luís 7 filhos, embora nem todos tenham sobrevivido à idade adulta. Entre os filhos mais notáveis estão Ana da França, conhecida como Madame la Grande, foi regente da França durante a menoridade de seu irmão Carlos VIII e uma figura política muito influente. Joana de Valois, duquesa de Berry, e por um breve período, rainha da França como consorte de Luís XII, antes de seu casamento ser anulado. Foi canonizada como Santa Joana da França. E Carlos VIII, sucessor de Luís XI no trono da França. Carlota de Saboia passou a maior parte de seu casamento sozinha, enquanto Luís XI se dedicava aos assuntos de Estado e às suas intrigas políticas. Apesar disso, ela cumpriu seu papel de rainha e mãe, garantindo a continuidade da dinastia Valois. Os casamentos de Luís XI, embora desprovidos de grande romance, foram peças importantes em sua estratégia de consolidação do poder real e de expansão da influência francesa. Olá, se você chegou até aqui, quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Isso ajuda o YouTube a apresentar o conteúdo do canal a mais pessoas e desse modo você estará ajudando o canal a crescer. Desde já agradeço. Luís XI era uma figura contraditória, desconfiado, cruel e por vezes implacável, mas também incrivelmente inteligente, ousado e um estrategista brilhante. Ele usava a diplomacia secreta, da espionagem e da corrupção para atingir seus objetivos de unificar e fortificar a França. Ele foi um defensor da arte e da ciência, fundando universidades e apoiando o desenvolvimento do comércio e da indústria. Sob seu reinado, a monarquia francesa se tornou mais forte e centralizada, lançando as bases para o absolutismo, que se consolidaria nos séculos seguintes. Luís XI morreu em 30 de agosto de 1483, aos 60 anos. Ele foi sucedido por seu filho, Carlos VIII. Apesar de suas táticas controversas, Luís XI é amplamente reconhecido como um dos principais arquitetos da França moderna, unificando o reino e modernizando sua administração. Sua capacidade de antecipar e neutralizar ameaças, manipulando seus adversários em uma complexa teia de alianças e traições, é o que realmente solidificou seu apelido de O Rei Aranha. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história! Gostaram do vídeo?
Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Obrigada por sua companhia ao longo do vídeo. Até a próxima!